Fala galera, estamos aqui com o Dr. Luiz Henrique Gaia, que é médico ortopedista, e vamos fazer umas perguntas para ele de atletas. Vamos lá, doutor? Vamos. Qual a lesão mais comum em atletas de luta? A maioria dos atletas de luta apresentam lesões ou articulares ou distensões musculares. As mais comuns são as lesões articulares, em treinos, né? Onde você força a articulação, onde você tem um entorse, muitas vezes o entorse de joelho, o entorse de tornozelo. E nas lutas propriamente ditas, a gente chega a ter fraturas de ossos do metacarpo, fraturas de antebraço algumas vezes, e as lesões articulares já citadas também. Treinar com dor é normal ou é perigoso? Normal é, mas é perigoso quando esta dor é resultado de uma lesão. Uma coisa é você estar com dor por conta da intensidade do treino, isso é bem importante de você diferenciar, né? Se você está com o corpo dolorido porque é um esporte de contato, mas você não tem lesão. Este tipo de dor, tudo bem, respeitando um tempo de descanso posteriormente, sem nenhum problema. Isso você vai se adaptando e isso vai melhorando. Agora, uma coisa é se você tem uma dor decorrente de uma lesão e você insistir neste treinamento. Aí é inevitável que isso vai piorar. Quando é melhor parar de treinar por causa de uma lesão? Quando esta lesão pode inevitavelmente piorar se você não parar, quando esta lesão já é um estágio mais grave e quando você está mudando todo o seu estilo de luta, quando você está se adaptando, quando você está forçando posições em decorrência dessa lesão. Uma coisa, por exemplo, é uma distensão de coxa leve. Você pode treinar, você acaba diminuindo a intensidade até isso se recuperar. Outra coisa, por exemplo, é você ter uma lesão ligamentar, uma lesão, por exemplo, do cruzado anterior no joelho e insistir no seu treinamento. Esta é uma lesão grave que traz instabilidade para o teu joelho e isto vai promover mais lesões. Isto vai inevitavelmente sobrecarregar o teu quadril, o teu joelho contralateral, o teu tornozelo, o que traz mais risco de mais lesões. Então você tem que identificar lesões que não são leves. Lesões mais graves inevitavelmente vão trazer um risco. Qual foi a coisa mais absurda que o atleta já lesionado fez? Vou falar dos meus pacientes. Eu tenho atleta que estava com o antebraço quebrado e terminou a luta com o antebraço quebrado. Eu tenho atleta que teve um tornozelo quebrado e menos de 6, 7 meses, 8 meses foi lutar de novo. Eu tenho atleta com antebraço todo operado que luta até hoje. E vamos falar até, santo de casa não faz milagre. Eu não sou atleta profissional, mas eu fui lutar com costela quebrada. Então é aquele negócio, né, que a gente brinca. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas a gente sempre brinca assim. Quando a gente fala de atletas profissionais, você tem um limite maior. E esse limite é compreensível que ele seja expandido durante a luta, né? Você não aquele momento é o ápice do atleta. Então tem muitos atletas que a adrenalina é tanta que ele não sente a dor, ele vai identificar a lesão posteriormente, porque aquele é o momento dele. Então ele entende que ele tem que dar o seu máximo, né? Então isto é compreensível. Muitas vezes não é aceitável, mas é mais do que compreensível. Lesão mal curada pode voltar pior? Sem dúvida alguma. O fato de você ter um condicionamento físico bom, de você ser um atleta, de você ter uma condição física que te traz qualidade, não quer dizer que isto vai fazer com que a sua recuperação seja absurdamente melhor. Você tem que respeitar o tempo de recuperação adequado. Por exemplo, se o paciente tem uma fratura e ele não respeitar o tempo de reabilitação, o tempo de consolidação óssea, isso vai trazer problema, vai trazer dor crônica. Se o paciente tem um entorse grave, por exemplo, de tornozelo, que não demande cirurgia, nada disso, se ele não respeitar os tempos de reabilitação, isso vai gerar uma instabilidade e uma dor crônica. E aí ele não vai conseguir mais treinar da maneira adequada. Né? Então tem que sim respeitar o tempo de reabilitação. Na maioria das vezes essa reabilitação acaba sendo mais precoce porque o atleta tem uma condição física boa, obviamente, mas existem tempos que devem ser respeitados.
Excesso de treino pode prejudicar o corpo? Sem dúvida alguma. Treinar é muito bom. Quem gosta de treinar acaba muitas vezes viciando, mas o descanso é tão importante quanto o treino. Nós temos no nosso metabolismo tempo de recuperação muscular adequado e esse tempo de recuperação deve ser respeitado. Ele é individualizado, existe obviamente uma média dentro da fisiologia que a gente conhece, mas isso é individualizado. Um atleta iniciante necessita de um tempo de descanso maior para recuperar-se. Um atleta profissional em fase final de preparação, o tempo de descanso dele é menor, mas tem que sempre existir um tempo de descanso. Esse tempo de descanso pode ser ativo. O que é um tempo de descanso ativo? Um treino mais leve, um cardio mais leve, uma caminhada, uma bike, sem nenhum problema. Mas esse descanso deve existir, com certeza. Quais sinais o corpo dá antes de uma lesão mais séria? Lesões decorrentes do overtraining, né, do excesso de treino, é aquela dor que não melhora, é aquela dor, aquela fadiga muscular que progressivamente vai piorando, é aquele sono que você tem cansaço, mas não consegue relaxar e dormir, é aquele paciente que progressivamente vai rendendo cada vez menos no treino, é aquele paciente que ele não consegue mais se recuperar no tempo que ele se recuperava anteriormente. Então esses são sinais muito claros que devem ser respeitados. Qual dica simples evitaria a maioria das lesões? Entender e respeitar seus limites. Entender o estágio que você está, entender que sempre você vai encontrar alguém que está no estágio à frente e respeitar os seus limites. Entender quando o teu treino deve ser mais intenso, quando o teu treino deve ser menos intenso. Entender que treinar uma arte marcial demanda toda uma estrutura ao redor. Demanda você fazer um treino de condicionamento físico, demanda você fazer um treino de força. E esse treino de força, esse treino de condicionamento é totalmente diferente do que um treino de musculação convencional. Então, se você quer performar de uma maneira qualificada, você tem que se estruturar para isso. Você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem, você tem que respeitar o treino que lhe é preparado, você tem que fazer uma preparação física adequada. Se você conseguir se condicionar a isso e tornar isto um hábito, as coisas evoluem bem. E para a última, cansaço ou preguiça? Como saber? Preguiça é quando você está apto a vir ao treino e não vem e arranja um motivo qualquer para não vir. Cansaço é aquela condição física que você vem para o treino porque você sabe que é sua obrigação vir para o treino e você não consegue performar. Quando você está com preguiça e vence essa preguiça e se obriga a vir ao treino, você performa muito bem. Agora, essa parece uma pergunta boba, mas é importante. Quando você está cansado, você vem para o treino porque você quer vir para o treino, mas o teu aquecimento já não é legal, a parte técnica já não consegue desenvolver, o guardeiro já não consegue trabalhar bem, o passador já não está mais com o mesmo pique. Então, assim, isso deve ser muito bem observado. E cansaço físico e cansaço mental devem ser respeitados. Porque quando você está cansado, sua atenção não está ao máximo. E aí é quando, sim, mesmo que seja um cansaço mental, você tem maior chance de lesão. Porque você não está atento a tudo que está ao seu redor. Agora, a preguiça é quando você arranja qualquer desculpa para não vir treinar, né? Mas quando você vence essa preguiça, você consegue performar. E isso é muito importante. Neurologicamente, a gente consegue explicar. Se você vencer a preguiça e vir treinar com 5, 10 minutos, você já vai ter um grau de endorfina liberado, que ao final você se sente satisfeito e aquilo se torna prazeroso. Isso é inerente a qualquer prática de atividade física. Então é isso. Hoje terminamos as perguntas. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Doutor, e quando uma pessoa normal ou um atleta deve procurar o senhor? O senhor. Na verdade, brincadeiras à parte, a gente tem que entender o seguinte. O que conceitua um atleta, né, profissional ou um atleta social? Toda pessoa que pratica atividade física regularmente.
Se a pessoa pratica atividade física regularmente e quer performar melhor, é importante que ela procure um suporte. O suporte da nutricionista, o suporte de um profissional médico ou do esporte, um ortopedista, a quem ela tiver acesso. E se ela busca melhorar, se tornar profissional, aí esse suporte deve ser regular, né? Então, quando que tem que procurar, ou eu ou qualquer outro profissional habilitado? Quando você quer performar mais. Buscar só por lesão, só quando tem lesão, não é interessante, né? Isso quer dizer que você já errou em alguma coisa. Então, a prevenção, o trabalho de suporte, o trabalho de cuidado para você performar melhor, para você ter melhor condicionamento físico, para você se sentir bem com o que você está fazendo e progredir mais, é tão importante quanto tratar as lesões. A gente está à disposição para atender o pessoal da melhor maneira possível, com certeza, mas o que mais vai trazer resultado é você ter empenho e regularidade. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.